Minha plantinha, deixa eu arrumar ela aqui. Aí. Boa tarde. Tudo bem, gente? Oi, Camila. Tudo em ordem? Nayara, boa tarde. Rafaela, Meire, tudo bem? Vamos ver aqui no Face quem entrou. Oi, Gisele, tudo bem? Oi, Fabi, tudo bem, Fabiana? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mastopexia com prótese, tá? Que vai ser a nossa cirurgia de amanhã, inclusive. Hoje a gente fez uma pálpebra, ontem a gente fez uma orto. Então a semana foi cheia de coisas diferentes, cheia, né, de cada paciente com uma necessidade. Meu cabelo tá uma bagunça, porque a gente usou touca. Fica usando touca no centro cirúrgico, ó, fica uma meleca. Vocês fingem que vocês não estão olhando essa parte gosmenta? Que a gente não fica 100%. Queria sair do centro cirúrgico, aí depois ir pro salão, arrumar, fazer uma escovinha, né? Uma maquiagem, chegar aqui, ó, apresentável. Mas não, a gente sai do centro cirúrgico, vai correndo, almoça em 10 minutos, vem pro consultório, ó, corre, né? As coisas não vêm por acaso, então a gente trabalha. Então aí a gente acaba de trabalhar e continua trabalhando, fazendo live aqui com vocês, porque a gente tem que fazer, né? Vocês têm que estar conectados com o que está acontecendo, com as novidades. É um espaço legal, eu gosto de ficar aqui conversando com vocês. Então vamos lá. Tudo ótimo, Camila. Você recebeu nossa mensagem de retorno, né? Para lavar o cabelo a partir de amanhã, tá bom? Oi, Thaís, tudo bem? Boa tarde. Oi, Alex, tudo bem, Alex? Boa tarde também. Oi, Sandra. Sandra Varley também está assistindo, legal. Tudo bem, turma? Então podemos começar aqui? Vou só tomar um golinho de café, a gente tem algumas perguntinhas que mandaram. Quem ainda não viu, hoje à tarde eu fiz um stories. Depois vocês colocam lá no Insta ou podem até colocar aí no Face. Eu vou ver se depois eu coloco até nos destaques. Como a cirurgia de hoje foi pálpebra e a gente fez enxertinho de gordura em face, logo em seguida que eu postei, uma paciente mandou perguntando sobre blefaroplastia a laser. De nada, Camila. Mandou mensagem perguntando sobre cirurgia de pálpebra, se não dá pra fazer a laser, né? E aí eu coloquei um stories lá bem completinho, explicando pra vocês em relação a isso, sobre cirurgia de pálpebra, cirurgia mesmo, procedimento cirúrgico, ou fazer isso com o laser. Então depois vocês correm lá no stories, dão uma olhadinha. Se ficar ainda alguma dúvida, vocês podem me mandar. A gente amanhã, no final da tarde, talvez eu consiga responder, que amanhã também é dia cirúrgico, então eu vou estar o tempo todo operando. Então aí eu respondo pra vocês, mas vocês podem me mandar, tá bom? Se eu não responder como stories, eu respondo pelo menos as perguntinhas que vocês me mandarem, combinado? Quem mais tá por aqui? Daiane, tudo bem, Daiane? Elisandra, oi, Elisandra, tudo em ordem? Carla, Érica, oi, Érica, tudo bem? Vamos começar? Padre Ademir, tudo bem, padre? Depois o senhor me manda um recadinho. Thaís, boa tarde. Vem aqui no Espaço Entretanto. Ô, Thaís, que damos um jeito nesse cabelo. De qualquer forma, está lindo. Thaís, e vocês dão mesmo, hein? A última vez ficou caprichado. Eu que tô sem tempo de ir aí. Obrigada que vocês estão assistindo por aí também. Patrícia Santos, tudo bem, hein? Então vamos lá. Deixa eu parar de ficar falando coisas à parte, né? Coisas afins, e vamos começar. Então, nosso assunto, como a cirurgia da semana passada, de amanhã, vai ser essa. A gente teve pós-cirúrgico essa semana também. Foi aquela paciente que falou pra gente que tá super feliz, que ficou melhor do que ela esperava. Eu falei, então acho que a mama é tão importante pra mulher, né? Porque qual que é a dificuldade da gente achar um tema pra conversar com vocês? É que a minha rotina como eu vejo isso todo dia, às vezes nem sempre a gente consegue entender a necessidade do paciente, do que realmente é importante a gente estar falando, conversando, escolher um assunto. Porque pra mim tudo é meio normal, né? Tudo é natural, assim, faz parte do nosso dia a dia. Então eu não tenho dúvidas em relação àquilo que vocês pensam, né? Mas eu tenho dúvidas do que vocês querem saber, porque às vezes pode parecer pra mim muito natural, pode parecer pra mim muito
muito básico, por exemplo, é óbvio que para a mulher a mama é muito importante, mas olha o quão importante para ela foi, para ela ficar emocionada de me falar, né? Então é legal, por isso que eu perguntei para vocês, né? Que vocês se sentem mais felizes? Com um reconhecimento do seu trabalho, né? Ou com o valor financeiro que aquilo te traz? Claro que eu não posso ser hipócrita de falar que o valor financeiro é importante, a gente vive de dinheiro, então a gente compra nossas coisas, eu sobrevivo, a gente compra o nosso alimento, a nossa casa, o nosso carro, o nosso lugar de trabalho, claro, de acordo com aquilo que você recebe financeiramente. Mas nada disso adianta se você não tiver o porquê disso tudo, né? Não adianta você ser um bilionário e não ter significado na sua vida, né? Então, por isso que eu pus aquela pergunta, porque esses reconhecimentos, esse retorno que o paciente nos dá no pós-cirúrgico, principalmente ou após um procedimento, ou depois de uma consulta que veio, tirou as dúvidas e está se sentindo mais seguro, é o que de fato eu acho que alimenta todo mundo no seu trabalho, né? Faz você acordar no dia seguinte, continuar e se dedicar e querer ser cada dia melhor, continuar lendo, continuar estudando. Então, acho que por isso que o reconhecimento é o mais gratificante, assim, no dia a dia. Não só na minha profissão, todo mundo na sua profissão, né? Fica feliz com esse reconhecimento, dentro, claro, cada um da sua especialidade. Então, por isso que ontem eu acho que eu escolhi esse tema baseado nessa alegria dela. E da gente ver, claro que eu, principalmente como mulher, sei a importância da mama para a mulher, mas você escutar isso faz muito mais diferença pra gente, na nossa vida, e escutar de vocês o que vocês querem conversar também. Então, por isso que foi essa inspiração aí pra gente falar um pouquinho novamente sobre esse tema. Claro que os temas algumas vezes são recorrentes, porque as dúvidas, às vezes, de um paciente que assistiu a live um dia, às vezes não assistiu no outro, ou não teve oportunidade, ou ainda não seguia, ou ainda não tinha essa cirurgia em mente, não era ainda um desejo, passou a ser. Então, a gente vai sempre conversando, às vezes, de alguns temas que a gente já conversou em outras lives, a gente acaba repetindo para vocês poderem ter nova chance de perguntar. Às vezes, aquela outra oportunidade passou, a pessoa não conseguiu saber alguma coisa específica que queria, tá bom? Fiquem à vontade também de me interromper. Quem já fez essa cirurgia, quiser contribuir com alguma informação, fiquem à vontade. É extremamente enriquecedor quando alguém fala da sua experiência, né? Porque eu acho que um paciente se basear na experiência de outro paciente traz confiança, credibilidade, tranquilidade, a pessoa se sente confortada, né? Então, podem ficar à vontade também em me interromper, tá bom? A primeira pergunta que a gente recebeu é a mastopexia. Então, pra gente situar quem ainda não sabe, não identifica o que é esse tema. Então, mastopexia, então o que é pexia é quando a gente quer levantar. E masto a gente está falando de mama, então quando a gente quer fazer um lifting mamário, tá? E eu pus com prótese porque hoje as mulheres procuram mais o lifting mamário com a colocação de prótese, mas ela também pode ser feita sem colocação de prótese, tá bom? Então, a mastopexia nada mais é do que o lifting mamário, quando você quer levantar a mama. Nessa situação, muito provavelmente a gente tem que levantar a areola também, tirar excesso de pele. E aí a gente tá falando em cicatriz resultante em volta da areola. Então, aquela cicatriz em T invertido. Em volta da areola, a vertical e a horizontal. Então, um desenho bem basiquinho, mas é essa cicatriz aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. A mastopexia também reduz o tamanho da areola? Ah, então legal. Então, tem tudo a ver com o que nós desenhamos aqui. Então, sim, ó, a gente vai ter uma cicatriz em volta. Então, geralmente, o que acontece com a mulher? A mama, ela aumenta de tamanho e a areola acompanha, né? Ou por ganho de peso, ou pela gestação, aumentação. Então, a areola, ao longo do tempo, vai modificando. Então, quando a gente programa uma mastopexia, a gente está programando fazer com que essa mama fique anatomicamente mais proporcional para esse corpo, para essa paciente. Geralmente, acompanha a redução do tamanho da areola, tá? Então, se a gente está pensando em deixar uma mama mais redondinha, com um formato mais agradável, essa areola deve acompanhar. Então, normalmente, a gente acaba reduzindo. Qual o tamanho? Gente, não tem como a gente falar. O tamanho vai ser de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de quantos centímetros, por exemplo, o raio dessa mama. Por quê? Vai depender de qual é a estrutura dessa paciente. Se eu tenho uma paciente de ombros largos, costas largas, de estrutura maior, não adianta eu fazer uma areola pequenininha. Vai ficar esquisito. Vai ficar um risquinho, uma gotinha de
uma gotinha marrom no meio do tórax dela. Agora, se a paciente for mignon, for pequenininha, for menor, tórax menor, né? Aí a gente vai ter que fazer com que essa areola fique mais proporcional, tá? Então, sim, mastopexia, normalmente a cicatriz é em T, e a gente vai reduzir o tamanho da areola para ficar proporcional pro tamanho novo, tá? Quais são os diferentes tipos de incisões utilizadas para elevar as mamas? Então, falando de cicatriz. Então, a cicatriz em T, ela é a mais comumente utilizada. Por quê? Porque é onde a gente mais vai conseguir tirar a pele. Agora, existem algumas pacientes que não precisam de toda essa cicatriz. Então, o tamanho da cicatriz, ele é proporcional à quantidade de pele que a paciente tem para ser retirada, tá? Então, se eu tenho uma paciente que tem pouquíssima sobra de pele, mas é uma sobra de pele inicial, às vezes a gente faz a cicatriz só em volta da areola e tira um pouquinho de pele periareolar. Se a paciente já tem um pouquinho de pele em volta da areola e também já tem uma sobra de pele na região inferior da mama, então abaixo, aqui perto do sulco, eu já vou ter que fazer uma verticalzinha. Se a paciente tem uma mama maior, bastante sobra de pele, com pele lateral, eu vou precisar fazer a cicatriz horizontal. Então, a extensão da cicatriz vai depender da quantidade de pele que essa paciente tem pra gente tirar. A maioria acaba sendo necessário a cicatriz completa. Mas, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente super jovem, 19 anos, com desejo de colocar prótese, mas ela tem a areola bem grande. E a hora que a gente for colocar essa prótese, essa areola vai aumentar um pouquinho mais ainda. Porque eu vou expandir esse tecido, essa pele e a areola acaba expandindo junto. Então, para ela não ficaria muito legal a gente só colocar prótese. Então, no caso dela, eu vou ter que diminuir essa areola, tirar um pouquinho de pele do polo inferior. Então, no caso dela, eu vou ter que fazer uma cicatriz na areola, mais uma verticalzinha, para aí sim eu colocar uma prótese. Porque aí o conjunto vai ficar legal. Então, se eu fosse simplesmente pensar em só colocar prótese, eu não deixaria um resultado tão legal, porque seria uma mama maior, sim, mas a areola ficaria muito maior, já está grande para o tamanho da mama dela. Então, o ideal, no caso dela, a gente vai ter que fazer a cicatriz na areola e na verticalzinha. Ela não tem tanta sobra de pele, ela só tem uma areola mais alargada, então eu não vou precisar fazer a parte inferior. Então, depende muito do que cada paciente vai precisar, tá? O tamanho da cicatriz. Mas é proporcional ao, geralmente... Ai, desculpa que eu bati aqui no microfone. Proporcional ao tamanho, à sobra de pele. Acho que isso ficou claro para todo mundo, né? Muito bem. Posso fazer mastopexia somente em uma mama ou tem que ser nas duas? Claro que pode fazer em uma só. A gente tem casos de pacientes com assimetria mamária bem evidente. Então, a gente já teve pacientes que precisou operar uma mama só, que a outra mama desenvolveu normal, bonitinha, redondinha, não tem nada para mexer, e a outra mama cresceu demais. E aí a gente precisou tirar tecido, tirar a pele, diminuir a areola para simetrizar, para deixar então uma mama que estava muito crescida, cresceu demasiadamente, proporcional para o outro tamanho que estava certinho. Então é possível, se a paciente tem uma assimetria mamária e aquilo é bem evidente, bem importante, o outro lado tá ok, a gente faz só de um lado, tá? Isso acontece, é bem comum inclusive. A gente tem assimetrias. Claro que essa diferença muito grande da gente precisar mexer em uma mama só não é tão comum, mas acontece. O mais comum é a gente ter assimetrias, mas que a gente precisa geralmente mexer nas duas, tá? Acaba que toda hora eu bato aqui a mão. Ó, essa pergunta é legal. Quero pôr prótese, mas não quero fazer a mastopexia por conta da cicatriz. O que pode ser feito? Então, se a paciente, pelo que eu entendi, tem um pouquinho de flacidez, porque ela tem indicação de fazer mastopexia, mas não quer por conta da cicatriz. E quer pôr prótese. Gente, se a paciente tem sobra de pele e você não retirar essa sobra de pele, e você só colocar uma prótese, ela vai ficar bom por um tempo. Por quê? Essa prótese vai ocupar um espaço naquela mama que tá mais murchinha, essa pele vai esticar um pouquinho, então por um tempo vai ficar bom. Mas se eu tenho uma prótese pesando em cima de uma pele que já estava flácida antes da prótese, o que vai acontecer com essa pele? Vamos lembrar que a gente está falando de pele depois de amamentação, gestação, perda de peso. Vamos lembrar de tecido, que eu sempre gosto de falar? Pega dois tecidos, pega um linho e pega uma lycra. Se eu tenho uma paciente que nunca teve flacidez, eu estou falando de linho. Se eu tenho uma paciente com flacidez, eu estou falando de lycra,
Se eu colocar a mesma prótese em cima de um linho, em cima de uma lycra, elas vão evolutivamente serem iguais? Não, né? O linho tende a segurar mais essa prótese, a lycra tende a ceder mais rápido. Então, se eu tenho uma paciente que tem flacidez, mas não quer fazer cicatriz, quer só por prótese, desde que a paciente entenda que o resultado será por tempo limitado, não tem problema. O que está explicado antes pode ser acordado e pode ser feito, desde que também não seja uma coisa muito esquisita, né? Que o cirurgião concorde, tá? Aí você vai ter que começar a trabalhar com volumes um pouquinho maiores. Aí para você compensar a sobra de pele que existe, você vai ter que colocar uma prótese um pouco maior. E aí coloca-se uma prótese maior, mas sabe-se que você está trabalhando ainda com uma pelinha que é lycra. E que não fez nenhuma pence nessa lycra, né? Que quando a gente faz a mastopexia, a gente está pensando aí numa pence, falando a grosso modo. Fez uma pence, ela vai segurar um pouco mais. E aí essa mama pode ceder um pouco mais rapidamente e futuramente, inevitavelmente, pode ser que essa paciente precise realmente fazer a cicatriz da apexia, tá bom? Para quem é indicada a mastopexia? Para pacientes que precisam elevar a mama, para pacientes que precisam tirar pele. No caso da paciente de hoje muito jovem, para quem precisa diminuir o tamanho da areola e tirar um pouquinho de pele no polo inferior, já é considerado uma mastopexia, né? Periareolar, com um pouquinho de cicatriz vertical, mas então, para quando a gente tem essa mama que ou começou a ter uma pitose, a ter uma queda, ou aqueles casos que já estão bem estruturados, a pitose já é bem severa, tá? E a gente faz a elevação dessa mama. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar como que fica, se eu preciso fazer com prótese ou se eu posso fazer sem prótese. Vamos pensar, se a paciente tem glândula, eu posso usar a própria glândula da paciente, reposicionar esse tecido acima, recolocar ele no lugar e aí retirar ao redor dessa nova mama reposicionada aquela pele que está sobrando. Então, eu posso usar o tecido da paciente como se fosse uma prótese. Se a paciente não tem nada, emagreceu muito, teve atrofia da glândula, só sobrou realmente uma pelinha e muita pouca glândula, não vai ter aonde subir essa glândula, ficou mais pele, então aí eu preciso lançar mão de uma prótese, tá? Agora, se a paciente tem muita mama, tá bem cedida por causa do peso, então é uma mama grande, e você tá pensando em subir, mas você quer diminuir, vale a pena pôr prótese? Isso é uma decisão que tem que ser conversada seriamente com a paciente para a gente definir naquele caso daquela paciente qual que é a melhor opção. Existe uma possibilidade de fazer mamoplastia, por exemplo, redutora com colocação de prótese? Existe. Então, de repente, você pega uma paciente mais velha, que a mama já não é glandular, porque com os anos a nossa glândula vai se transformando em gordura. Então, se a mama ficou de glândula para gordura, lá na frente, a hora que eu for reestruturar... Tchau, Geis, obrigada. Até amanhã. Se eu posso reestruturar a própria glândula, a gente usa a glândula. Agora, se eu tenho só gordura ali dentro, como é que eu vou fazer essa gordura virar glândula, virar um montinho assim parecido uma prótese? Você passa ponto na gordura, aquilo rasga. Então, aí a gente não tem muita opção. Aí a gente acaba lançando mão da colocação da prótese. Agora, se a paciente é jovem, tem um tecido firme, glandular, a gente pode reposicionar com o próprio tecido da paciente. Tá bom? Fui clara? Ficou um pouco confusa essa parte? Vocês me perguntem se quiserem, tá? Para quem é indicado, então, a mastopexia. E como fica a cicatriz da mastopexia? Então, a cicatriz que a gente já falou, né? De acordo com a quantidade de pele, ou só na areola vertical, ou areola vertical e horizontal. O T invertido. E quais são os cuidados da mastopexia com a colocação da prótese? Qual o tempo que precisa ficar afastado das atividades? Bom, então, se a gente estiver falando de uma mastopexia, que eu tenho ali 3 cicatrizes, areola, vertical, horizontal, qual que é o meu cuidado inicial? Eu tenho que olhar bem para essa cicatriz, para ela não abrir, não soltar ponto, não sangrar, não ter deiscência, né? Quais são os 3 principais riscos de toda a cirurgia? Sangramento, infecção e abertura de ponto. Então, esses 3 cuidados principais, iniciais, são importantes. Então, a gente não pegar peso, não fazer força, não levantar muito esse braço, não dirigir no começo, não pegar nada muito pesado. Por quê? Tudo que você estiver forçando a cicatriz, ela tende a abrir.
Tudo que você forçar muito tende a sangrar, e aí se sangrar, pode sangrar lá dentro, e aí essa prótese ficar banhada por coágulo. Coágulo parado aumenta o risco de infecção. Infecção em prótese, adeus prótese, retira a prótese e fica sem prótese, tá? E aí, imagina, você fez uma baita de uma programação, pôs a prótese, tá feliz da vida que tá lá, feliz, com a mama bonitinha no lugar, e aí tem uma infecção, tem que tirar a prótese. Então, todo cuidado é pouco. Claro que às vezes pode acontecer mesmo uma infecção, mesmo que a paciente faça o repouso bonitinho, certinho. Pode, gente. Tem coisas que não dependem, nada é risco zero. Tem coisas que não dependem do cirurgião, que não dependem do paciente, que não dependem do anestesista, que não dependem da prótese, que não dependem do fio. Tem coisas que acontecem estatisticamente. Então, prótese de mama, considerada cirurgia limpa. Quando a gente fala de cirurgia, nós temos 4 classificações. Limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Eu gosto de explicar porque às vezes o paciente fala, nossa, doutora, eu tive uma infecção na minha prótese. Uai, gente, pode acontecer. A chance é de 3% para cirurgias limpas. Claro que é um risco baixo, mas pode, tá? Cirurgia limpa. Então, aquilo que não tem muita contaminação ali, os bichinhos da pele, por exemplo, estão ali em perfeito estado de harmonia com o nosso corpo. Infectada, que é outra ponta do tipo de cirurgia. Para vocês entenderem, é, por exemplo, apendicite. Tudo supurado, tá cheio de pus, aquela barriga toda cheia de confusão. Ou uma perfuração intestinal que já está ali há alguns dias, já misturou fezes com infecção e aquele quadro que até o paciente, no geral, está mal, está em sepse. Então, se eu pego uma cirurgia limpa ou se eu pego uma cirurgia infectada, claro que a chance de infecção de ferida operatória do cortinho é extremamente diferente. Então, em cirurgia limpa eu estou falando de 3%, infectada eu já passo mais para 50%, tá? Então, a chance de uma prótese de mama, de uma abdominoplastia, de uma lipoaspiração, de cirurgias plásticas infeccionarem é muito menor, porque a gente está falando em torno de 3%. Mas ainda assim pode, o risco não é zero. Mesmo que a gente faça antibiótico durante a anestesia, mesmo que tome antibiótico para casa, mesmo que a gente siga todos os protocolos, ainda assim a gente tem um risco pequenininho. Claro que se, fora esse risco que a gente não controla, poxa, se eu pegar peso, se ficar lá suando, tá com curativo, não troca o curativo, tem bicho em casa, dorme com o bicho, né? Tudo isso aumenta o risco de chance de infecção, porque você tá mudando a flora da sua pele, né? E aí, então, a gente tem que ter cuidado no pós-cirúrgico também pra gente não aumentar esse risco, tá? Então, dos cuidados que a gente estava falando. Então, não pegar peso, não fazer força, porque o principal que a gente... se abrir um pontinho, às vezes você até vai lá, dá um pontinho, faz um curativo, aquilo acaba fechando de novo. Agora, se você tiver um sangramento dentro lá da prótese, fizer um hematoma grande, fez algum esforço, não fez o repouso direitinho, só que o repouso também é relativo, tá, pessoal? Não é pra ficar deitado lá, com o sininho, pedindo pra turma fazer tudo pra vocês. A pessoa tem que se movimentar, porque senão você aumenta o seu risco de trombose, de atelectasia pulmonar, de juntar líquido, começar pneumonia pós-cirúrgica, pode acontecer, tá? Então, relativo assim, ó, com os braços. Mexe perna, não operou a perna. Então, vai andar, vai sair de casa, pode movimentar, deve tomar muito líquido, evitar todos os quadros de trombose. Então, mas o principal que a gente tem que ter em mente, se eu sangrar a mama lá dentro, se eu fizer algum esforço, se minha pressão não estiver controlada, fiz um pico hipertensivo, pode jorrar um sanguinho ali, aquele sangue sangrar, a mama que estava só um pouquinho inchada, no dia seguinte tá dobro do tamanho. O que a gente tem que fazer nessa situação? Volta para o centro cirúrgico, abre a cicatriz, tira a prótese, drena todo esse hematoma, esse coágulo, lava a região, olha se não tem mais nada sangrando, cauteriza se tiver ainda alguma coisa sangrando, recoloca a prótese, fecha tudo de novo, ok. Mas, uma mama acabou de ser reoperada. A outra mama já está recuperando ali, uma semana, 10 dias, 15 dias, que pode acontecer. Elas vão evoluir de formas diferentes. Vão demorar mais tempo para ficarem simétricas novamente. Porque uma já está num estágio e a outra está começando do zero de novo. Então, aí a gente vai ter mais tempo de assimetria, vai demorar mais tempo para elas se equalizarem novamente. Então, a gente pode fazer alguma coisa para evitar? Se os nossos cuidados pós-cirúrgicos podem e nos ajudam, né, a ter esse cuidado, a ter essa programação, essa recuperação melhor, vocês devem sempre seguir a orientação do cirurgião de vocês, tá bom?
Vamos lá, quem mais? Agora a gente... Acabaram as minhas perguntas, vocês já respondi todas. Fui rápida, não sei nem que oração, hoje eu tô sem relógio. A pessoa vai pro centro cirúrgico e tira aliança, tira relógio, põe touca, cabelo zoado. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês mandaram. Pera lá, deixa eu só ver que oração pra ver se a gente tá no horário. Porque às vezes eu empolgo. 6h05, estamos no horário. Passei 5 minutinhos, mas vamos responder aqui. Quem mais tá aqui pelo Face? Oi, Débora, tudo bem? Oi, Rose. Oi, Val. A Val escreveu: boa tarde, doutora. Amo suas lives, são as melhores. Obrigada. Vamos aqui no Insta, então, pra gente ver. Elisandra. Oi, Elisandra. Elisandra escreveu: fiz essa cirurgia há 15 dias com a doutora e foi tudo tranquilo no meu caso. Ficou maravilhoso. Obrigada. Oi, Rose. A Rose Calderini também tá assistindo. Vamos ver. Turma, aproveita para perguntar alguma coisa. Eu fico aqui falando. Vocês mandam pergunta só fechada, aí chega aqui, fica todo mundo quietinho, tímido. Oi, Valéria. Valéria, as fotos ficaram lindas. Obrigada, viu? Regiane Pulga, Bramos, Valéria Degas, Bela Semijoias, Elaine Felca. E aí, Felca, tudo em ordem? Eliane, gostei. Serre Jardim, Mariana Cetim, Andréa Laurenciano, Carlos Eduardo, Juliana Paixão. Ai, quanta gente. Lucimara Cruz, tudo bem, Lucimara? Oi, Laura. A Laura também está assistindo. Roseli Gouveia. Padre, boa tarde, Marina. Procedimento tudo em ordem, obrigada. Obrigada, padre. Qualquer coisa o senhor me dá um oi. Isabela Alves, oi, Isa, tudo bem? Lucimara Cruz, Patrícia, Thaís. A Thaís escreveu por lá no Espaço Entre Tons, verdade. Thaís fez uma escova top semana retrasada. Rapidinho, ficou ótimo. Aliás, Thaís, fala pra Tati que a hidratação que a gente fez na semana passada, adorei, foi a melhor. Ficou bem macio. Gente. O que mais? Fapavani, Mone, Daniele, Vida Estética. Certo, turma? Tudo bem. O que falaremos semana que vem? Só lembrando que eu fiz o Stories hoje mais cedo, tá? Falando de pálpebra, que foi a cirurgia de hoje. Falei um pouquinho de enxertinho de gordura, que eu adoro fazer quando a gente faz cirurgia de pálpebra. Muda bastante o contorno da face. A gente consegue marcar bem ângulo de mandíbula que a gente vai perdendo, né? Vai ficando essa gordurinha aqui na frente horrorosa e a gente vai perdendo o contorno mandibular. Então a gente consegue melhorar bem quando a gente faz com enxerto de gordura. Projeção de mento legal a gente conseguiu. Dá pra fazer enxertinho de lábio que a gente fez nela hoje. Fizemos preenchimento de sulco, tudo com gordura. Região submalar que começa a aparecer aquele vinco aqui, né, na face, quando a gente começa a passar dos 25. Já vão aparecendo alguns sinais do tempo. A gente reposicionou esse tecido. Ela também tinha absorção da região temporal. A gente também preencheu essa região. O cantinho da sobrancelha ficou bem legal. Então é uma opção bacana. Por exemplo, pacientes que às vezes fazem prótese de mama. Hoje veio a paciente, minha xará, tá com 20 dias de operada, a pele bem fininha, paciente bem magrinha, Marina. E a gente fez prótese de mama e fez enxertinho da região também do polo medial da mama. Porque a pele muito fina, tem uma situação na prótese que a gente chama de rippling, que é quando dá umas ondulações, né? Porque a prótese ela não é rígida. Ela tem, se você movimentar a prótese, ela tem uma certa ondulação, pode ser visível. Então, se a paciente tem uma pele muito fininha, a hora que a paciente fica de pé, com o passar do tempo, essa prótese pode começar a ficar visivelmente ondulada. Ela sempre vai ser ondulada, mas se a pele é muito fina, isso passa a ser visível. Então, a gente faz também enxertinho de gordura, por exemplo, associado à prótese de mama, para a gente diminuir o rippling. Ajuda muito, vale super a pena. Para paciente que é muito magrinha, pele muito fina, que você sabe que a chance de acontecer isso é grande, a gente já faz isso preventivamente, né? Então, o enxerto de gordura, a gente pode usar para mama, pode usar para face, pode usar para retrações de abdômen. Então, por exemplo, a gente operou uma paciente também há um mês atrás, que a gente pôs prótese, e ela já tinha feito uma lipo
bem antiga, que estava com cicatriz no abdômen, então tinha umas áreas de retração. Então a gente lipoaspirou as regiões que ela não tinha lipoaspirado antes. Aqui em cima ela não tinha lipoaspirado, então a gente lipoaspirou essa região do hipocôndrio dela, que é bem aqui em cima da costela, e colocou a gordurinha embaixo, na região que estava mais cicatricial, que estava um pouquinho ondulado. Ela tinha até algumas áreas de vitiligo ali naquela região, então a gente acabou transferindo a gordura de uma região, tá sobrando no local, a gente pode levar para outros. É legal a gordura porque ela não é só a questão do preenchedor, ela também tem stem cells, ela também tem células tronco, né? Então, mesmo que a gente não tenha, por exemplo, uma integração de 100% dessa gordurinha, mas a gente já conseguiu prover para aquele tecido células novas, né, que podem melhorar até a qualidade de pele. Então, tem outros benefícios também da gordura que a gente acaba como ganho secundário quando a gente faz um enxertinho, né? Então, eu falei um pouquinho mais específico lá no Stories hoje, depois vocês podem dar uma olhadinha lá, e se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me avisar ou me mandar lá pelo direct, que aí a gente vai responder, tá bom? Quem também quiser sugerir temas para a próxima semana, podem mandar por lá, ou podem mandar pelo nosso zap do consultório, 996601669, que as meninas me passam e a gente programa para a semana que vem. Combinado? Vou me despedindo então de vocês por aqui. Obrigada, Fabinho, que também está assistindo, Maiara, Marta Rossi. Obrigada a todo mundo. Quem não conseguiu assistir ao vivo, assiste depois lá pelo Facebook. No Instagram fica nas próximas 24 horas gravado. E eu espero vocês na semana que vem, ok? Tchau, gente. Até mais.